Boa tarde, irmãos e irmãs. Boa tarde a todos vocês. Na palestra de hoje vamos falar sobre Máquina do Tempo, The Time Machine. É possível ir para o passado ou para o futuro? A resposta é sim. Nós temos aí nos filmes hollywoodianos máquinas do tempo inventado por homens lá em Hollywood, mas a ficção se transtorna na realidade, porque a máquina do tempo é uma realidade em que muitos vêm ao passado ou ao futuro às escondidas. Nós temos aí muitas provas por meio de fotografias e de vídeos sobre máquina do tempo. O que é, portanto, a máquina do tempo? É um transporte para se locomover no passado ou no futuro. Nós temos aí invenções em Hollywood que diz respeito a máquinas do tempo, que diz respeito à volta ao passado ou ao futuro, porque nós vemos aí em Hollywood os efeitos especiais dos maquinários, os efeitos especiais, truques de câmera, truques de fotografia. Mas nós temos que entender que a máquina do tempo é uma realidade brusca e nua que está acontecendo em todos os lugares, mas não é visível, eles não aparecem para nós. Muitas pessoas viajam ao tempo, ao passado, ao futuro, às escondidas. Nós temos aí a NASA, os Estados Unidos, investindo bilhões de dólares para a máquina do tempo. São investidos bilhões de dólares na Área 51, tido como a ufologia na Área 51, e a queda de um OVNI no estado do Novo México, em Roswell, nos anos 40. Os Estados Unidos detêm muitas informações sigilosas e misteriosas sobre máquina do tempo e sobre ufologia, discos voadores, OVNIs. Portanto, irmãos e irmãs, a máquina do tempo nada mais é do que uma realidade brusca e nua, como eu já disse. A máquina do tempo é um fator essencial para vivenciarmos o passado e o futuro ao vivo. E muitas pessoas se perguntam, cadê as provas? Porque muitos foram ao passado ou ao futuro, cadê as provas? É claro que nós vemos aí muitas fotos forjadas, vídeos e fotos forjadas, muitas invenções e truques de câmera e truques de imagem. Truques de câmera, sim, nós podemos perceber. Mas tem muitas fotos por aí que são realísticas. Dá uma impressão que é inverídico, mas é verídico. A máquina do tempo é, portanto, uma realidade. Você consegue ir para o passado ou para o futuro através de um contorno. E a máquina tem que precisar fazer, tem que viajar a velocidade superior à da luz. Com essa velocidade, é possível ir ao passado e ao futuro, através das minhocas do tempo, através de vários fatores que conduzem o homem ao passado ou ao futuro. Irmãos e irmãs, vejam só, irmãos e irmãs, nós vemos aí que a máquina do tempo não tem nada a ver com a doutrina espírita, tudo bem. A máquina do tempo não tem nada a ver com a doutrina espírita, mas a máquina do tempo é possível sim, porque vou dar algumas provas, mesmo que insignificantes, mas não deixam de ser provas. Por exemplo, quando você está no seu automóvel e você coloca ré, o carro vai para frente ou vai para trás? Aí já está uma pequena prova de que é possível ir para o passado, porque se você consegue dar a ré no carro, porque você consegue ir para o passado, porque a ré representa para trás,
Quando você vai para trás no seu automóvel, você está indo de ré. Agora, portanto, a máquina do tempo produz uma tecnologia superior, que essa ré, em vez de ir para trás, ela vai para o passado. E para o futuro, nós temos aí... Por que existe o futuro? Porque o futuro já existe, minha gente. Nós temos aí provas na Bíblia, no Apocalipse. Aí você me pergunta, o amanhã não existe. Lê do engano. O amanhã existe. Vejam só, existe o futuro. O futuro já existe. Temos aí provas cabais na Bíblia, em Apocalipse. Vejam só. Por que mesmo o Apocalipse da Bíblia sendo inspirado pelo Espírito Santo, por que isso acontece? Porque eles já sabem o futuro, porque o futuro já existe, minha gente. Já existe, irmãos e irmãs. Portanto, irmãos e irmãs, vejam só. O futuro já existe, segundo minhas investigações, e o passado nunca acabou. Sim, você consegue ir no show dos Beatles nos anos 60, lá em 64 nos Estados Unidos. Você consegue ver o Elvis com 14 anos. Você consegue ver muitos eventos históricos. A chegada do homem na lua em 69 ao vivo. Você consegue, porque você indo para o passado, quando você vai para o passado, você revê tudo ao vivo. O que passou, que na verdade nunca passou. O futuro já existe, portanto, e o passado nunca acabou. Pois o Espiritismo não reconhece a máquina do tempo, pois o Espiritismo, a doutrina espírita e a máquina do tempo não estão conectados, porque a doutrina espírita e a máquina do tempo se diluem um ao outro. Vejam só, são separados. A máquina do tempo é uma ciência e a doutrina espírita é uma ciência filosófica. Então a doutrina espírita não aceita a máquina do tempo. E eu, como espírita, palestrante espírita, digo, é possível sim voltar ao passado, ao futuro, através de uma máquina. Eu já disse isso em um dos meus vídeos, de umas palestras. Se você quer ir para a África, você precisa de um navio. Você não consegue ir nadando daqui do Brasil até a África. Você provavelmente não vai conseguir. O mar é muito gelado, existem as tempestades, tubarões. Você não vai conseguir. Mas se você pegar um navio gigante, tipo um cruzeiro, um navio gigante, você consegue facilmente chegar até a África, mesmo que demore alguns dias ou semanas. Você consegue chegar até a África, porque você usou uma ciência, você usou uma máquina. É o navio. A mesma coisa, o homem, dizem que o homem foi na Lua. O homem não foi na Lua a pé, o homem foi na Lua através de uma máquina, através de uma ciência. É a mesma coisa com a máquina do tempo. Você não consegue ir para o passado, para o futuro a pé. Você precisa de uma máquina, de uma ciência. Quando você entra numa máquina, você consegue ir para o passado, para o futuro, desde que essa máquina, essa tecnologia, esteja adequada com essa tecnologia avançada. Portanto, a máquina do tempo não é uma invencionice hollywoodiana. Temos aí cabeças banais, cabeças de bagres que não entendem a máquina do tempo e dizem como folclóricos ou fictícios. Não, a máquina do tempo não é folclórico nem fictício. A máquina do tempo é uma realidade crua e banal. Sim, crua e banal, porque a máquina do tempo faz parte da tecnologia americana há alguns anos, bota anos nisso, e ninguém se dá conta porque a NASA não revela, muito menos o governo americano dos Estados Unidos. Pois os Estados Unidos investem bilhões de dólares, minha gente, bilhões de dólares em máquina do tempo, tecnologias extraterrestres, porque se não foi de acordo próprio com os extraterrestres, foi o roubo da tecnologia extraterrestre
Porque nós temos aí, portanto, relatos de extraterrestres que fizeram tratos com presidentes norte-americanos. E também temos relatos de que papas do passado tiveram contato com extraterrestres. Sim, papas do passado tiveram contatos com extraterrestres e presidentes americanos. Portanto, a máquina do tempo é, nessa palestra, irmãos, a máquina do tempo nesta palestra de hoje é um assunto polêmico, pois eu digo que é uma realidade já que existe há muitos anos e que ninguém se dá conta. Porque se alguém vem do futuro aqui, ninguém vai falar que é do futuro. As pessoas vêm disfarçadas como um negócio, como um teste ou como uma missão. Quando o investigador vai investigar algo, ele não vai contar que é investigador, ele vai à paisana e investiga os possíveis erros, as possíveis causas de outrem. Então, quando o investigador vai à paisana, ele não vai dizer que é investigador. É igual quem vem do futuro até nós. Eles não vão falar que são do futuro. Eles vêm através de um teste ou uma missão. Eles vêm testar a máquina do tempo e eles retornam maravilhosamente para o futuro através de suas máquinas maravilhosas. Portanto, a máquina do tempo é uma realidade, queira você ou não. A máquina do tempo é uma coisa, não é uma invencionice hollywoodiana, não. Dizem que é uma invencionice hollywoodiana. A máquina do tempo é uma realidade. Quando você está numa estrada e você erra o caminho, o que você faz? Você dá o balão ou usa o cruzamento. No cruzamento você volta para trás e quando você dá o balão você volta para trás. É a mesma coisa a máquina do tempo. Vejam só, minha gente, vejam só. Irmãos e irmãs. Vejam só, irmãos e irmãs. A máquina do tempo é um mecanismo muito poderoso, uma máquina muito poderosa. O tempo não volta. Agora voltar no tempo é diferente. Entenderam só? O tempo não volta. Agora voltar no tempo é diferente. É igual você estar numa estrada. O tempo é a estrada, né? O tempo, vejam só, é a estrada. A estrada não vai sozinha fazer uma curva para trás, que é o tempo. Não. O tempo não volta. Realmente o tempo não volta. A estrada não vai fazer uma curva assim, não, né? Agora, quem faz a curva é você no seu carro, no seu veículo. E quando você faz essa curva, irmãos e irmãs, você volta para o passado, você volta para trás. É a mesma coisa a máquina do tempo. Não tem segredo, não tem mistério. A máquina do tempo é uma realidade, é uma máquina. Eu sei, não tem nada a ver com a doutrina espírita. A máquina do tempo, portanto, é uma ciência. Não tem nada a ver com o espiritismo. Não tem nada a ver com a doutrina espírita. Portanto, eu digo a vocês que a máquina do tempo é uma realidade. Muitas cabeças de bagre por aí não entendem a máquina do tempo e elas ficam iludidas pensando que é uma invenção de Hollywood. Não. Existem sim vídeos falsos, fotos forjadas, vídeos anônimos falsos e fotos forjadas de viagens no tempo, mas algumas são reais e essas fotos foram realmente de pessoas que voltaram ao passado, como tem aquele homem que voltou no passado. Ele estava com um óculos e uma máquina moderna e com um desenho na camisa. Ele estava na inauguração de uma ponte lá no Canadá. Vejam esse relato, pesquisem sobre isso, viu, gente? Pesquisem sobre isso. Esse homem voltou até o passado e ele estava usando um óculos, ele estava usando uma máquina fotográfica, uma camisa estampada
na inauguração de uma ponte no Canadá. Está tudo registrado, são fotos reais, não manipuladas, são fotos reais. Está aí a prova, uma das provas, como eu disse, da viagem ao passado, ao futuro. E eu quero dizer para todos vocês, venham conhecer a doutrina espírita, visitem o Ave Cristo em Adamantina, Centro Espírita, e estudem o Espiritismo, estudem a doutrina espírita. Venham até o Ave Cristo em Adamantina e estudem a doutrina espírita, o Espiritismo, e venha fazer parte da doutrina da nova era, dos novos tempos. Estude o Espiritismo, Ave Cristo. Bom, para quem está vendo esse vídeo, para todos vocês, para essa palestra, ou esse tema, que no tema de hoje, no vídeo de hoje, ou na palestra de hoje, foi o tema Máquina do Tempo, Time Machine. Para quem está vendo essa palestra, boa tarde a todos, ou bom dia a todos, ou boa noite a todos. E para vocês aqui, boa tarde. Hoje, 23 de julho de 2019, portanto, terça-feira, 23 de julho de 2019, terça-feira. Boa tarde a todos vocês, obrigado, boa tarde e Ave Cristo.